Olá, gente. Paulo Maués Corrêa, mais uma vez por aqui. Se você já conhece o trabalho que eu desenvolvo aqui nesse canal, agradeço pela participação, pela presença, pela parceria. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou professor, sou escritor, sou pesquisador de literatura e de poéticas orais também. Enfim, eu dedico a minha vida a ler e escrever e a partilhar aquilo que eu aprendo. Fique bem à vontade para se inscrever aqui no canal. Agradeceria se você aderisse a esse projeto. Os que já fazem parte dessa grande salada aqui, por favor, peço que indiquem o canal para outras pessoas e os que ainda não conhecem, que conheçam primeiro, para depois indicar. Isso é importante, você saber no que está se metendo, tá bom? Esse é um canal especializado em arte e cultura e, obviamente, no desdobramento para a educação. E, de fato, esse espaço aqui tem se tornado a minha sala de aula, né? A sala da minha casa virou uma sala de aula, gente, devido à pandemia, enfim, as restrições que a gente está sofrendo. E hoje eu vou fazer uma aula para quem bem se interessar. É uma aula com um tema muito importante para quem imaginar, pelo menos, em escrever um texto, tá? O tema é coesão e coerência, e aí eu vou passar pelos aspectos mais relevantes desse recorte extremamente importante para a composição de um texto, para a vida, né? Então eu vou compartilhar a tela enquanto você faz sua inscrição aí no canal, gente. Fica à vontade para deixar comentários, sugestões, enfim, tá bom? Esse aí é o slide de abertura da nossa aula, gente. Observem que eu dei um título mais imponente, né? Em vez de simplesmente coesão e coerência, eu coloquei elementos coesivos e coerentes na construção textual. Antes da gente avançar para o tema propriamente dito, povo, eu gostaria de fazer uma contextualização a partir do livro da professora Costa Val. Eu vou deixar as referências todas na descrição do vídeo, tá, gente? A Costa Val apresenta, gente, os elementos de textualidade. São recortes importantes que fazem com que um texto seja reconhecido como texto propriamente, tá bom? Então são esses: informatividade, o texto tem que passar uma informação; a situacionalidade, o contexto interfere muito; a intencionalidade, você tem que ter uma intenção de passar uma informação; e, em contrapartida, o seu interlocutor também tem que ter a intenção de aceitar, né? Daí a aceitabilidade. E o próximo item é a intertextualidade, que é o diálogo entre textos. Aqui nos vídeos do canal vocês já perceberam que eu pratico isso o tempo inteiro, né? Nos vários lances de literatura comparada que eu efetuo. A intertextualidade é a presença de vozes de outros textos num texto que você esteja lendo. De modo mais sucinto, é isso. E, por fim, a coesão e a coerência. Esses dois últimos dizem respeito estritamente ao âmbito, digamos, intratextual. Trago a vocês aí outra referência, que é da professora Enguedor Koch, trabalho no qual justamente ela destaca esse aspecto diferenciado da coesão e da coerência no conjunto de elementos de textualidade, essa conexão intrínseca com o texto, né? Esse aspecto intratextual a que me referi anteriormente. Uma definição de coesão. A coesão diz respeito à articulação entre as partes de um texto, portanto, tem a ver com a estrutura do texto em questão. Só adendo, gente, uma autocorreção, viu? O professor de português também erra. Nesse A, antes de articulação, diz respeito a, faltou o acento grave. Tá bom, gente? Aí é o uso da crase. Tem um vídeo em que eu trato disso. Por favor, fiquem à vontade para assisti-lo. Ninguém percebeu que é uma jogada só para mandar vocês assistirem outro vídeo, né? Não, brincadeira, gente, errei mesmo. Vamos adiante na definição de coerência. A coerência diz respeito ao, vejam, diz respeito a com crase, diz respeito ao, quando está antes de palavra masculina, né, conteúdo. Mas a aula de crase é outra, tá bom? Vamos lá. Diz respeito ao conteúdo do texto e sua devida legibilidade, seja ele oral, o texto, seja escrito.
tá bom? Então, a coerência diz respeito ao conteúdo, ao passo que a coesão diz respeito à estrutura, forma e conteúdo. Vejam só, né? Vamos adiante. Olha, gente, lidar com o tempo é algo muito complexo, né? Porque o tempo devora a gente. Tem um vídeo aqui em que eu trato do deus grego Cronos. Gostaria que vocês assistissem, tá? Mas, ao contrário do que se possa imaginar, gente, o tempo pode trazer benefícios, né? E o grande benefício que ele traz é exatamente o acúmulo de experiências. E durante essas 2 décadas em que eu sou professor, eu aprendi muita coisa, gente. Então, uma que eu aprendi foi que o ensino se torna mais efetivo quanto mais ilustrativo a gente puder ser, né? Então, eu sei que o meu aluno percebe a articulação entre coesão e coerência em outros planos, como, por exemplo, no plano da música, né? Eu coloquei minha caricatura aí, que o João Bento que fez para mim, meu amigo desenhista que me presenteou com esse desenho legal. Dá para perceber a falta de coesão, por exemplo, quando você toca um instrumento, né? A falta de coesão é perceptível quando você não tem, digamos, uma harmonia na passagem de um acorde para o outro, tá? Isso é falta de coesão. É como se você parasse de tocar para passar de uma nota para outra. Isso é visível. Na hora a pessoa já, mesmo que não seja músico, gente, tá bom? E a falta de coerência no plano musical também acontece. Se você está tocando, por exemplo, um bolero com uma batida de forró, é um negócio completamente absurdo, né? É gritante. Tem gente que toca tudo quanto é ritmo só com uma batida, né? Isso é complicado, né? Aí tem que ter cuidado com a coerência, né? Na dança também, gente. É perceptível. Você já deve ter visto aquele sujeito que dança de determinado jeito, tudo quanto é ritmo é só daquele jeito, né? Então isso é uma falta de coerência, porque cada ritmo exige uma postura distinta, né? Eu sei um pouquinho de dança de salão, gente. Aprendi com o meu professor lá, Hilton Show, que é excelente professor, doido para voltar para dança de salão, gente. No outro dia até partilhei um vídeo eu dançando aqui com a minha esposa. É um momento feliz lá na escola onde eu trabalhava, na Anísio Teixeira. Foi um momento bem legal. Se quiser assistir, tá lá o vídeo, tá? Tá lá não, tá aqui, né? Isso é falta de coerência, quando você tem a mesma dança para tudo quanto é ritmo. E a falta de coesão é quando você não tem articulação na passagem de um passo a outro. É de novo, como se você parasse para mudar de passo, né? Isso aqui as pessoas percebem de imediato. Se alguém dá uma ratada dessa no meio do salão, quem está observando, né? Eita, está estranho isso aí. Mas, lamentavelmente, não acontecem essas percepções imediatas quando se trata da composição textual. Isso aqui é porque as pessoas não são treinadas, digamos, para perceber isso. Triste, né? Aí escrever pode ser de qualquer jeito, não tem dessa, né? Não é bem por aí. E aí é o que a gente vai ver a partir desse vídeo, tá, gente? Como eu disse a princípio, essa é uma aula, vai para os meus alunos, vai para os meus ex-alunos, vai para qualquer pessoa interessada em melhorar. Nosso próximo recorte é tratar dos tipos de coesão, gente. Tá? Ainda com o suporte da Ingeborg-Koch. São a coesão referencial. O nome é autoexplicativo, é quando você usa determinados artifícios para fazer referência a uma outra passagem do texto. Pode ser uma passagem anterior ou pode ser já uma alusão a algo que venha posteriormente. E a outra é a coesão sequencial, que é a mais perceptível, né, por conta do uso de determinados marcadores, né, determinados conectivos, como as conjunções, por exemplo. Então fica mais patente. Eu vou ler aí o que eu escrevi para vocês apanharem essa, digamos, sistematização de modo mais pontual, né? A coesão referencial consiste na alusão a elementos já apresentados ou por apresentar durante o texto, tanto oral quanto escrito. A coesão sequencial é a mais estudada nas escolas, sobretudo quando se trata do uso das conjunções. É ela responsável pela dinâmica do texto, pois projeta as inúmeras relações existentes entre as orações, tá? Entre as partes do texto.
essas conjunções e também as locuções, né? São importantes, gente, para não parecer que o texto está o tempo inteiro recomeçando, tá bom? Para dar a ideia de que está tendo uma sequenciação, por isso, né? Por isso que é sequencial. Eu peguei alguns exemplinhos aí, gente, de coesão referencial, né? As formas como ela pode se apresentar. Coloquei aí, Roberto Carlos vai lançar uma antologia com seus sucessos românticos. Ele se inspirou no Dia dos Namorados. Ele quem? Ele, Roberto Carlos, tá? Há outras formas de você fazer essa referência ao Roberto Carlos, né? Por exemplo, com o uso de um epíteto, é um qualificativo que substitua a identidade dele, né? O que faça referência a ele, faça alusão a ele. Roberto Carlos vai lançar uma antologia com seus sucessos românticos. O Rei, vendo? Se inspirou no Dia dos Namorados, tá? Poderia colocar outros, evidentemente que sim, o artista, né, o cantor, tudo é exemplo de coesão referencial. Então vejam que as pessoas não dão tanta atenção a ela porque ela se dilui no texto, ela pode se apresentar a partir de vários recursos, né? Sejam epítetos, seja um pronome, vários tipos de pronome. Aí o exemplo de coesão sequencial, em que nós temos a necessidade de conjunções ou de locuções conjuntivas. Essa utilização causa efeitos de sentido. Por exemplo, comprei um chocolate para Pedro, mas Pedro não gostou do presente. Aqui eu poderia usar um ele, né? Mas como eu não quis misturar a coesão sequencial com a referencial, eu repeti o Pedro, tá bom, gente? O que me interessa destacar aí é o mais, a adversativa. Eu quero marcar com esse uso que o Pedro não gostou do presente, tá? Ele fez uma apreciação negativa desse presente. E o outro exemplo é o mesmo, só que com outro tipo de conexão. Comprei um chocolate para Pedro e ele gostou do presente, tá? Aí eu não repeti o Pedro, que eu estava chateado, né? Muito, fica feio, gente. Esse é um dos recursos bem interessantes para você evitar as repetições, tá bom? Então vejam que o E projeta uma aprovação por parte do Pedro em relação àquele presente que ele recebeu. O mais projeta uma reprovação. Aí, só para ilustrar, né? As conjunções são muito conhecidas, gente. Mas, porém, contudo, todavia, e. Mas também nós temos várias locuções conjuntivas que fazem assim verdadeiros milagres na hora do desespero, gente. Que a gente precisa criar uma conexão entre uma passagem do texto e outra. Aí eu coloquei alguns, né? Desde que, visto que, já que, antes que, até que, sem que, dado que, posto que, ainda que, por mais que, logo que, a fim de que, uma vez que, à medida que, tá bom? Então, tudo isso aí é exemplo e tem mais uma infinidade deles, né? Eu não quis usar muito esse tempo, gente, para nós analisarmos um texto maior, porque isso eu vou fazer a partir de exercícios nas salas virtuais, né? Com as turmas com que eu atuo. Mas, a título de ilustração, eu selecionei esse poema do Vinícius. Epitáfio. Aqui jaz o sol que criou a aurora e deu a luz ao dia e apacentou a tarde. O mágico pastor de mãos luminosas que fecundou as rosas e as despetalou. Aqui jaz o sol, o andrógeno meigo e violento que possuiu a forma de todas as mulheres e morreu no mar. Tem uma versão musicada, gente. Quem tiver curiosidade, vou deixar o card aqui para o vídeo. Musiquei esse poema, muito bonito. E aí aqui jaz o sol que, esse aqui é o pronome relativo, gente, que substitui, faz as vezes do sol. O sol criou a aurora, tá bom? Para não repetir, aqui jaz o sol criou, olha lá, né? Questão estética. E a conjunção e, né? Vejam que o que é da coesão referencial. E o e, os vários usos desse e, projeta, olha, ainda tem um que eu não marquei, morreu lá no final, projeta a coesão sequencial, né? Tem um outro que lá embaixo, que fecundou as rosas e as despetalou, despetalou as rosas, esse as é referencial também, tá bom?
não tem muita precisão na metodologia de marcar, né? Eu fui olhando e marcando conforme deu na telha, de vermelho, sublinhado, e é isso, tá bom? Gente, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não se surpreendeu com nada do que foi exposto aqui até esse momento, né? Porque esse é um assunto que a gente estuda o tempo inteiro na escola. É muito curioso como, embora um assunto muito estudado, pouco praticado, né? Não diria tanto a coerência, mas especialmente a coesão. De modo mais sintético, gente, deixa eu explicar o que é a coerência, todo mundo sabe, né? É não ser contraditório no texto, embora a contradição possa ocorrer, mas ela tem que ser muito bem planejada, muito bem articulada. Mas, a rigor, você não se contradiz num texto. Quanto à coesão, ela diz respeito ao elemento estrutural, ela diz respeito às conexões entre as partes do seu discurso. Vamos pegar uma imagem aqui bem freiriana, né? Nesse momento que o Paulo Freire é tão demonizado, coitado, tão importante, especialmente para quem trabalha com educação. Vamos imaginar que um texto é uma parede. A coesão é exatamente a massa que existe entre os tijolos. Sem essa massa, você encosta na parede e ela cai. Isso, assim é o texto. Sem coesão é um texto frágil, né? Até porque você precisa dessas conexões, inclusive para justificar que o seu texto seja um texto e não simplesmente um amontoado de palavras, tá? De frases soltas. Porque texto, gente, é tecido, né? Então, tecido é um monte de fios devidamente entrelaçados. Se tiver tudo solto, não é um tecido, né? Sei lá, não sei nem como classificar, né? Tá bom? Então, vejam que eu destaco aqui no meu discurso é muito a importância da coesão. E aí surge uma questão, gente. Existe texto sem coesão? Bom, existe, né? Vou ilustrar isso na sequência, povo. Vejam isso. A Ingeborg Koch e o Travalha expuseram esse texto no livro deles, né? É uma produção de um aluno, gente. O show. O cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. Aí, vejam que é um texto motivado, né? Então, o aluno fez. Nós conseguimos perfeitamente imaginar e entender toda a mensagem aí, né? Então, o menino passou e viu um cartaz. Ele sentiu aquele desejo, o cartaz do show, e sentiu aquele desejo de ir. Estava duro, foi lá e pediu para o pai. O pai deu dinheiro para ele, ele foi e comprou o ingresso. E no dia do show, teve aquela preparação toda, né? E ele foi. Essa foi a ida dele. Chegou ao estádio, gente, uma multidão tremenda e o show, nada de começar, estava naquela maior expectativa. E de repente começou a música, aquela vibração da população toda, né? Aquela multidão curtindo o show, literalmente participando, né? Olha a participação. E aí foi até que o show acabou. Ele voltou para casa e depois, gente, ficou um vazio. Provavelmente só aquele zumbido no ouvido. Olha aí a minha experiência de mundo, né? Já fui para muitos shows, é muito bacana. Saudade de ir para show, gente. Bom, vejam que, embora seja um texto sem coesão, é um texto altamente coerente. No plano da literatura, nós temos esse outro caso. Serenata Sintética, do Cassiano Ricardo. Rua torta, lua morta, tua porta. Né? Então, a serenata é aquele lance de você tocar violão nas noites enluaradas, né? Um lance bem romântico. Sintética porque está resumida, né, gente? Bota resumida nisso, né? Rua torta. Então, digamos que seja o percurso do sujeito para chegar ao seu destino, né? A lua morta, né? Um ambiente da lua, em que tem a lua, né? À noite. E tua porta é o destino. Tem um lance de musicalidade aí, gente, nas repetições. Música é repetição, né? Olha, rua, lua, tua, ua, 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 torta, morta, porta. Olha, já estou fazendo uma interpretação que vai além dessa detecção de que não há coesão, mas há coerência no texto. Eu sempre viajo com esse texto, gente, e eu consigo vislumbrar até a rua torta. Estão vendo lá? Serenata sintética S e S, né? São as ruas sinuosas, tais como
esses 2 S's aí. Mas é viagem minha, né. Será que o nome da mulher é Renata, gente? Serenata. Olha, Renata tá aí no meio, né. Bom, isso aqui é devaneio de quem lê poesia, né. Devaneio entre aspas, tá bom? Tratando de modo mais específico da coerência, vamos destacar alguns princípios aí, conforme os autores enfatizam, né? Princípio da não contradição, a que me referi anteriormente, um texto não pode contradizer um argumento que ele apresenta, assim, sem que nem para quê, tá bom? O princípio da não tautologia, você não repete, não é muito interessante você ficar dando voltas em torno do mesmo tema, né? Eu fiz uma aula aqui de revisão textual, em que eu destaquei, né, entre o primeiro e o segundo parágrafo de uma redação de um aluno meu, essas repetições. É como se ele estivesse dizendo a mesma coisa de outra forma. Isso não é um bom negócio. Terceiro item é o princípio da relevância. Se você escolhe um tema, você vai destacar argumentos que sejam importantes em torno desse tema, né? Não vai citar banalidades, bobagens, coisas que ficam ali, a gente sabe, vai perceber que são só para preencher espaço, né? Isso é um péssimo negócio também. Aí alguns exemplos da falta de coerência e também os motivos, né, disso acontecer. Essa frase aí, gente, por causa da marca que tu tens aí na bunda do meu arpão, é de um texto, na verdade, a primeira edição de uma revista do Valcir Monteiro. Quem não conhece, tem um vídeo aqui tratando dele. É um escritor paraense renomado. Além do Visagens e Assombrações de Belém, ele tinha uma série de revistas intituladas Visagens, Assombrações e Encantamentos da Amazônia. E num desses números tem a história Lobisomem do Genipapo, que é o lance de um sujeito que consegue ferir um porco, que aqui na Amazônia o lobisomem vira porco, gente, tem vários vídeos aqui que tratam disso. Porco que estava ali perturbando no quintal, e depois ele consegue descobrir quem era o lobisomem, por conta da cicatriz da arpoada que ele deu, né, na bunda do sujeito. E esse sujeito pergunta, depois de ser interpelado pelo personagem, né? Olha, eu sei que tu és lobisomem, mas por que tu sabes? Por causa, aí vem a frase, da marca que tu tens aí na bunda do meu arpão. Aí o arpão não tem bunda, né, gente? O Valci e eu demos muita risada quando eu falei para ele, na edição posterior nós ajeitamos, né? Por causa da marca que tu tens. Aí, bora ver, né? Como é que ficaria ajeitado, né? Como é que ficou? Por causa da marca do meu arpão que tu tens aí na tua bunda. Ficou algo assim na versão definitiva, né? No final das contas, o arpão ficou sem bunda, tá bom, gente? Outra possibilidade de haver uma falta de coerência é por conta da não harmonia entre os elementos que compõem esse texto, né? Que eu chamei de contraste entre os componentes da estrutura. Por exemplo, barbearia unissex. Poxa, esquisito, né? Barbearia é para você fazer barba. Unissex, bom, para os dois gêneros, né? E que barba é essa que a mulher tem, né? Ficou estranho. E a outra é devido a um descuido na hora de escrever, gente. Uma letrinha faz muita diferença. Olha aí, lesiona-se português. Na verdade, era leciona-se português, mas aí a pessoa resolveu ser ilustrativa, né? Lesionou mesmo o português com a inserção desse S aí no lugar do C. De modo mais sintético, gente, esses dois grandes e importantes recursos, coesão e coerência, têm conexão com os vários tipos de conhecimento de que trata Angela Kleiman, num vídeo que eu já postei aqui, fica aí o card para vocês conhecerem também, né? Coesão, eu vou ler. Aciona o que Angela Kleiman chama de conhecimento linguístico fundamental para o processo de leitura. É aquele conhecimento que nós temos do nosso idioma em específico, tá? E a coerência aciona o que a autora chama de conhecimento de mundo ou enciclopédico, né? É o de Pietri que destaca mais esse enciclopédico, e o conhecimento textual. Conhecimento de mundo é a nossa bagagem, nossa cultura geral, e o conhecimento textual diz respeito aos gêneros, né? Não vou detalhar, né, povo? Assiste lá o outro vídeo que é mais negócio. Gente, agradeço pela companhia em mais essa aula. Faço votos de que tenha acrescentado a formação das senhoras, dos senhores.
Fiquem à vontade para conhecer os outros vídeos aqui do canal. Quem ainda não se inscreveu, por favor, aproveita para se inscrever. Convida os amigos, os conhecidos, enfim, quem você bem entender ou que você achar que precise desse tipo de conteúdo. Todo mundo aqui é bem-vindo. Grande abraço e até a próxima.